Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 12 ou 13. Daniel, capítulo de número 3, o versículo de número 12, 13 até o 15. Quem achou o texto, vai dizendo amém. Quem não achou, diga escola dominical. Que hoje só tinha 3. Fala bem alto, que hoje só tinha 3. Aí vocês vão aprender muito da Bíblia. Desse jeito, aprender bastante, amém? Vamos lá, capítulo 3, versículo 13. Daniel: então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? 15. Eu lhe darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minha mão. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de sua mão, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Pode se assentar, exaltando Jesus. Senhor, fala conosco, Pai. A palavra é sua e não minha. Espírito Santo, precisamos ouvi-lo, Pai. Nos conduza a transmitir a tua palavra do jeito que o Senhor quer. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai. Creio que o Senhor, Pai querido, tem algo especial nessa noite para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós conhecemos esse texto, esta palavra de Deus acerca de Nabucodonosor, quando ele constrói essa estátua de ouro. E é importante a gente sempre guardar em nossa mente que o diabo, ele nos tenta a fim de nos destruir. O diabo, ele vai sempre nos tentar a fim de nos destruir e por fim a nossa fé. Mas só que Deus ele nos prova a fim de nós desenvolver a fé, pois uma fé que pode ser provada, ela não é digna de confiança. Uma fé que ela não pode ser provada, ela não é digna de confiança. Deus, ele nos prova sempre para nós desenvolver a fé. A fé que não é verdadeira, ela sucumbe, ela cai por terra rapidamente. Mas a verdadeira fé, a fé autêntica, ela lança raízes mais profundas e cresce glorificando a Deus. Então é por isso que nós somos provados. Nós somos provados para quê? Para o crescimento. Porque se você olhar esses homens que foram lançados na cova dos leões, na fornalha, que foram ameaçados pelo rei, são homens que se manteram fiel na Babilônia. E se você observar a situação desses homens, eles foram levados cativo para essa cidade. Eles não foram lá porque quis. Eles foram para lá porque Deus permitiu eles ser levado e conduzido
por Nabucodonosor. Tiraram eles do convívio da família, tiraram eles da tua terra da adoração, tiraram tudo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que antes de chegar na Babilônia, os seus nomes eram Ananias, Misael, Azarias, e foram mudados o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel de Belsazar. Eles trocaram o nome, para você ver. Eles fizeram de tudo para arrancar a identidade daquele povo, mas tiraram tudo deles, mas não tiraram o Deus deles de dentro dele. Eu posso estar na Babilônia, eu posso estar no mundo pecaminoso, corrupção, de destruição, mas eu ainda sirvo um Deus verdadeiro, um Deus que vive e reina para todos sempre. Ele está vivo, você pode glorificar a Ele. Aleluia, glória a Deus. E aí a Bíblia diz que eles foram para a Babilônia. A Bíblia diz que eles foram para lá não pela sua própria vontade, mas porque foram levados cativos. Nós sabemos do que aconteceu. Eles foram levantados na Babilônia porque foi fiel a Deus. Para que Deus me levante no Egito, no mundo, eu não preciso ser igual a eles, eu preciso me manter fiel a Deus. E por causa da fidelidade deles a Deus, eles foram exaltados dentro da Babilônia. Não importa a situação que você esteja, não importa o ambiente que você esteja, se mantenha, não negue o nome do Senhor, não negue a sua fé. Glória a Deus. Um grande homem, né? William Concrave, um poeta inglês, ele escreveu, né? Porque nós vamos ver que quando eles chegam na Babilônia, o rei levanta uma estátua de ouro, e essa estátua de ouro, ele pega e diz assim: ó, vem todo mundo, todas as províncias, de todos os lugares, para adorar a estátua que eu fiz. Porque Nabucodonosor, ele teve uma visão errada do sonho que ele teve a respeito da estátua. Logo que Daniel interpretou o sonho da estátua para ele, ele interpretou de maneira errada, e ele já quis logo fazer uma estátua dele, achando que ele era o poderoso. Aí ele pediu para todo mundo adorar, mas sabe o que ele vai usar? A música. E ele vai dizer: olha, vem todo mundo adorar a estátua que fiz. Quando vocês ouvirem o som da buzina, do pífaro, da gaita, vocês se prostrem e adorem a Deus. E Nabucodonosor foi inteligente em usar a música, porque a música, irmãos, como nós falamos aqui, a música, ela tem o poder de estimular a emoção do povo, tornando-se mais manipulável e conquistando a submissão e a obediência do povo. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós cantamos, nós temos que tomar cuidado com a letra que nós louvamos a Deus, porque muitas vezes a gente acha que este louvor é bonitinho, porque tem uma música atraente, e tem gente que está adorando e nem sabe. Dei até risada esses dias aqui. Tem gente que gosta de música em inglês, não sabe nem o português. E tem gente que convida para o casamento cantoras, pastor, e quando vai cantar no casamento, a música é em inglês e fala de separação, e fala de adultério, e o casal... Mas eu gosto dessa música. Então, ou seja, ela nem sabe o que está cantando. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Como esse poeta inglês, ele disse, olha o que ele disse, que a música, ele escreveu, ela tem um encantamento capaz de acalmar uma fera selvagem, mas também tem o poder de libertar o que há de selvagem dentro da fera. Você pegou isso aqui? A música, ela tem o poder de acalmar.
A fera, lembra quando Davi era levado, Saul estava perturbado, aí Davi tocava a harpa cheia do Espírito Santo, Saul se acalmava, né? Mas também a música tem o poder de despertar a fera que está dentro dela. Eu me lembro de uma irmã que ela dizia assim: quando eu estou indo para a igreja, de vez em quando eu passo em frente de um barzinho, aí tem uma música que está lá tocando do meu tempo, e de repente eu estou andando e o ombrinho começa, e ela começa a chacoalhar. Você entendeu isso aqui? Então nós temos que tomar cuidado, irmão, porque a música, ela tem um poder de nos influenciar. Você quer ver hoje em dia? A gente gosta, que eu gosto de fundo musical, a gente coloca fundo musical para pregar, mas nós temos que pregar a palavra. Alguns lugares ele põe um fundo musical, eles aumentam até o último, e o que mais eles falam é em línguas. E aí o povo fica tudo emocionado e começa a dar lugar, e o fundo está lá estourando, e o povo rabachúria, e o que vai trazer o quê? Avivamento, o que vai trazer edificação para a igreja é a pregação, a exposição da palavra de Deus. Mas aí o povo se emociona por causa da música, o povo se emociona porque tem um forrozinho tocando. Mas hoje Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra de Deus, uma palavra libertadora, porque o coração daquele povo era um coração inclinado para adorar outros deuses. Nós vamos ver aqui no versículo de número 4, capítulo 3, o versículo de número 4, a Bíblia vai dizer: então o arauto gritou: povo de toda raça, nação e língua, ouçam a ordem do rei. Quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais, prostem-se no chão, prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro que levantaste o rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado imediatamente na fornalha. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importa a sua raça, nação ou língua, se prostem e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou. Mas olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. A multidão, ela já era supersticiosa, já era uma multidão daquele tempo que eles adoravam outros deuses. Aquele povo das nações que estavam ali, eles já tinham costume de adorar outros deuses. Mas o povo de Deus é diferente. Para eles, adorar mais um Deus é mais um. A gente já tem um monte aqui, mas nós não. Nós adoramos o único Deus de Israel. Nós adoramos o único Deus Todo-Poderoso. É aquele que vive, é aquele que reina, é aquele que tem ciúmes, é aquele que não divide a tua adoração. Então, se tu veio adorar a Ele, glória, aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer para você, irmão, o que diferencia o cristão do não cristão, o que diferencia não é a fé, porque eles também têm fé em algo, eles têm fé em alguma coisa. A diferença do cristão, aleluia, para os não cristãos é que os cristãos adoram o único Deus. É que o cristão, ele só se prostra diante de um único Deus. É um único Deus verdadeiro. Aleluia, aleluia. A diferença não é a fé, a diferença é o objeto dessa fé. A multidão, eles criam em outros deuses, mas não nós. Nós temos uma fé genuína no único Deus, uma fé segura. Não é uma fé que não é segura. A nossa fé não, a nossa fé é uma fé segura, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. O nosso Deus é real. Aleluia. Porque a fé é uma força que o homem, ele vive. Por exemplo, você entra no elevador sem medo, sim ou não? Você come a comida sem medo também, ou sim ou não?
Você compra comida no mercado, você come tranquilo. Por quê? Porque você tem fé que ali está ótimo. Então o homem, ele vive por uma fé, mas nós cremos num Deus. O cristão, ele vive pela fé no Deus vivo e naquilo que ele revelou através da sua palavra. Glória a Deus. Nós cremos nesse, não só andamos pela fé, mas nós cremos no Deus vivo e que Ele revelou na sua palavra. É por isso que a Bíblia diz, lá quando Jesus conversa com a mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. Por quê? Porque o nosso Deus se revela na sua palavra. É por isso que Jesus diz: adorar em espírito e em verdade. O que é espírito? Ser guiado pelo Espírito. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Nós não adoramos um Deus segundo a nossa imagem, nós adoramos a um Deus que se revela na tua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Então nós temos essa fé. E aí nós vamos entender aqui que o coração desses homens está voltado para o Senhor. O versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Daniel capítulo 3, versículo de número 8. A multidão, ela já está acostumada a adorar outros deuses, mas o povo de Deus, ele é diferente. Diz assim: alguns astrólogos, porém, foram ao rei anunciar os judeus. 9. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. Versículo 10. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, harpa, do pífaro e dos outros instrumentos. Versículo 11. De acordo com esse decreto, quem não obedecesse será lançado na fornalha. Versículo 12. Olha o que diz: alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusaram-se a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro que levantaste. Por quê? Porque o coração deles estava inclinado ao Senhor. E aqueles homens foram rapidamente. Por quê? Porque eles querem atacar a nossa fé. Eles não têm como mexer com o nosso caráter, mas sempre vai querer atacar a nossa fé. Mas no entanto, aqueles homens, a multidão estava se prostrando, e eles podiam dizer: não, todo mundo está adorando, eu vou também. Todo mundo está fazendo, eu vou também. Mas enquanto todo mundo se prostra, eles ficam de pé. Eles ficam de pé. Enquanto todo mundo está indo para um lugar, eles estão de pé e dizendo: não, nós só adoramos o único Deus verdadeiro. Por quê, pastor? Porque eles confiavam no seu Deus. O decreto era: vai lançar na fornalha de fogo. Mas quem conhece a palavra sabe que está escrito: quando passares pelas águas, as águas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma vai arder em ti. Glória. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Deixa eu dizer para você: o crente não tem medo de obra de macumbaria. O crente não tem medo de fornalha de fogo. Por quê? Porque ele sabe quem protege ele. Ele sabe quem guarda ele. Ele sabe quem é que está do lado dele. Porque no Salmos 23 está escrito: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tu está comigo. Ô crente, dá para você adorar Jesus? Jesus está contigo. Jesus está do teu lado. Jesus está do teu lado. Aleluia. Ter fé e obedecer a Deus é obedecer sem questionar, é obedecer sem medo, sem sentimento, sem circunstância. Sentimento de medo, não, irmão. Independente da minha circunstância, eu tenho fé no Deus vivo. Quer me lançar? Pode lançar. Aleluia. Quer acabar com a gente? Pode acabar.
Porque já tentaram há mais de 10 mil anos atrás. Herodes tentou acabar com a igreja, Nabucodonosor tentou acabar com a igreja, outros reis se levantaram para tentar acabar com a igreja, mas ninguém consegue. Sabe por quê? Porque Jesus deu uma palavra e disse: as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a minha igreja. Se a tua casa é a igreja dele, o diabo não prevalece. Se a tua família é a igreja dele, o diabo não prevalece. Glória. Esses 3 judeus, ele conhecia o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3: não terá outros deuses para ti. Eles sabiam disso, e por isso eles não se prostraram. Porque uma vez que o Senhor falou, isso está resolvido. Não há espaço para discussão, nem necessidade de transigência. Não tem, irmão. Se Deus falou que não é para fazer, não faça. Se Deus... Porque tem crente que gosta de dar jeitinho. Porque nós não podemos se esquecer quem eles eram. Nós não podemos se esquecer que o rei havia exaltado eles no reino. Podemos se esquecer disso? Porque entenda isso: disseram que eles não iam se prostrar diante da imagem, sim ou não? Só que o rei mandou chamar agora. Quando o rei mandou chamar, ele diz assim: ó, é verdade isso? Que vocês não se prostraram diante da imagem que eu fiz, da estátua? Eles falaram: sim. Aí o rei: eu vou dar mais uma chance para você. Olha que coisa. Porque agora, pastor, não é mais qualquer Zé Povinho que está falando. É alguém que exaltou eles. É alguém que ele está devendo, assim, na visão humana, um favor. Eu coloquei vocês lá no reino, eu exaltei vocês. Agora, na minha tradução da Bíblia aqui, só diz assim, ó: quando vocês ouvirem os instrumentos musicais, se aprostrem e adorem. Na sua tradução, ele repete tudo de novo, né? Quando ouvir o som. Você viu que várias vezes aqui está: quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da gaita. Toda vez que vai falar de adoração, fala isso: quando ouvires o som da buzina. Isso aí é um modo de ironia, tá, irmão? Por isso que aqui não nessa tradução ele não repete de novo. Mas nós vamos ver que toda hora ele está falando isso. Mas isso é irônico. Toda vez que vocês ouvirem o som da buzina, do pífaro, da gaita, de fole, se prostrem diante da imagem que fiz. É o escriba escrevendo, ironizando. E agora ele fala assim: se prostra aí, eu te exaltei. Sabe o que eles dizem? Qual que é a resposta deles? Nós não precisamos nem te responder isso. Porque se Deus falou, tá? Porque tem crente que sabe que está errado, mas ele fica lá. Porque eles podiam usar algumas desculpas, ó. Tá bom, rei. Não, vamos fazer o seguinte: a gente se ajoelha, mas não adora. Não, vamos fazer o seguinte, então, já que nós estamos arriscados a morrer, vamos fazer o seguinte: a gente adora e depois pede perdão para Deus. Deus é misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre. A cada dia é uma misericórdia nova. Só que quem está firmado numa fé genuína, ele nem discute o assunto. Eu estou arriscado a perder o meu emprego, mas eu não vou discutir o assunto. Você pegou isso aqui, irmão? Aleluia. Eu estou arriscado aí para a fornalha, mas eu não vou perder a minha essência. Oh glória! Eu estou arriscado a perder tudo que eu tenho, mas eu não vou adorar. Não. Eu estou arriscado, eu tenho que abrir mão de tudo. Eu tenho que abrir. Se Deus falou, abre mão hoje. Glória a Deus. Eles podiam usar, mas não usou. E disse não. Eles poderiam, irmãos, ficar fazendo as coisas pela misericórdia de Deus. Só que a verdadeira fé, ela não busca brecha. Porque tem crente que gosta de buscar brecha.
Tem alguns que até para pecar, irmão, ele vai na Bíblia e ele pega um texto fora do contexto por causa do seu pecado. E ele diz: não, mas está escrito aqui, pastor. Está escrito aqui, não. A verdadeira fé não busca brecha. Porque Jesus disse, por causa da nossa fé, olha o que ele disse: porque vocês, Marcos 13:9, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer na presença de governadores de reis, por minha causa, para lhe servir de testemunho. Deixa eu dizer para você, toda vez que você for tentado a negar o nome de Deus, é uma oportunidade para você testemunhar de Deus. Você entendeu isso? Toda vez. Teve um filme que eu assisti, que o rapaz chegou, estava procurando um emprego num país. Eu acho que vocês já assistiram esse filme. Ele está nos Estados Unidos, só que acho que ele é do México. E aí ele está desempregado, querendo estava passando necessidade. E aí ele foi buscar uma porta de emprego numa empresa multinacional, uma empresa muito boa. E aí quando os patrões chegam nele, diz assim: eu vou te arrumar esse emprego, só que eu preciso de uma coisa. Preciso que você faça umas notas, né? Notas, lavagem de dinheiro, essas coisas. Notas falsas para mim ganhar dinheiro. Aí sabe o que ele fez? Porque ele tinha feito um voto com os amigos crentes: e nós vamos servir a Deus. E ele falou para a mulher: imagina, o cara prestes a ser deportado para o seu país, sem dinheiro. E ele disse para a mulher: não, eu não vou aceitar essa vaga de emprego. O rapaz falou para ele: pode pensar, olha como que é o diabo, irmão. Pensa bem, pode me dar resposta amanhã. Aí ele foi e falou para a mulher: só que se a gente tem uma esposa, né, irmão, umas mulheres abençoadas que só quer, não, você é o provedor, se vira. Se vira. O que vai acontecer? O cara ia se vender. Mas como ele tinha uma esposa que era submissa ao que ele falava, né? Como ela confiava no teu esposo. Porque também, né, irmão, deixa eu dizer uma coisa, vai para os homens também. Pensa que é só as mulheres que vai apanhar, não. Homem também. Porque tem homem também que não passa segurança para a mulher. O homem está parecendo mais uma mulher do que homem. Aí deixa a mulher insegura. Ou o cabra é tão mentiroso que ela vai assim: é mentira. Essa aí é mais uma que tu conta. E quem conta a primeira conta mais, viu, irmão? Quem aprendeu a mentir acostuma, viu, irmão? Cuidado, seu esposo está mentindo. Pergunta para ele se ele é dizimista. Se ele falar eu sou, se ele falar não, ele está mentindo para Deus e não mente para você. Vigia não. Então, ou seja, mas ela confiou nele. Ele falou: não vou aceitar essa vaga. Quando ele voltou no outro dia para a empresa, aí o rapaz pegou e disse assim: e aí, você vai querer a vaga? Pensou bem? Ele falou assim: pensei, não quero essa vaga de emprego. Ele falou: pois bem, essa vaga é tua, porque todos que vieram aqui, eles resolveram fazer aquilo que eu falei. Então, se eles são capazes de fazer coisa errada, porque o patrão pediu, vai me roubar também. Então, em meio à dificuldade, independente de quem está falando, mantenha-se firme. Porque se Deus está falando que não, é não. A gente não tem que procurar brecha. Mas eu estou precisando, não interessa. Eu prefiro continuar fiel ao Deus de Israel. Eu prefiro ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas vamos passar para frente, senão eu vou demorar muito. Aonde eles encontraram força para arriscar a vida numa demonstração pública de lealdade a Deus? Aonde que eles buscaram força? E nós vamos aprender aqui agora aonde que eles buscaram força. No texto que nós lemos,
o Deus a quem sirvamos. Primeiro ponto. Estes homens simplesmente não iam ao local de culto e de adoração, e a Bíblia também, eles não iam neste lugar apenas de vez em quando, porque o texto está dizendo: o Deus a quem nós sirvamos é alguém que serve Deus continuamente. É alguém que não serve a Deus pela metade. Eu só vou conseguir fé verdadeira e genuína quando eu servir ao Deus continuamente. Não é eu vir para o culto quando eu quero, não é eu ler a Bíblia quando eu quero, não é eu fazer as coisas para Deus quando eu quero. Eu tenho que servir a Deus continuamente. E eles aprenderam. Daniel, ele era assim. Tanto que Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, o rei disse para ele: Daniel, o Deus a quem você serve continuamente, ele pode te livrar, Daniel. Agora tem crente que vai negar Deus, sabe por quê? Porque não serve a Deus continuamente. Ele só serve a Deus quando lhe é conveniente. Ele só serve a Deus, ele só lê a Bíblia quando tudo está bem. Irmão, você não vai ter uma fé genuína. Nós temos que adorar. Esse banquete, essa mesa que nós podemos sentar hoje, foi com muito sacrifício. Jesus não fez as coisas pela metade por você. Jesus, ele fez as coisas completas. Eles continuamente serviam a Deus. Ele diz: ó, Nabucodonosor, o Deus a quem nós sirvamos, a glória. Será que eu e você pode bater no peito e dizer: o Deus a quem eu sirvo continuamente? Segundo, eles dizem: eles podem nos salvar. Sadraque, Mesaque e Abednego conhecia e amava um Senhor poderoso, adotado de poder infinito. Sabe o que ele está dizendo? Deus que nós sirvamos, ele pode nos salvar, porque o meu Deus é poderoso. O poder dele é infinito. O poder dele não tem fim, oh glória, aleluia. Eu sirvo Deus continuamente, e eu creio num Deus, aleluia, poderoso. O seu Deus não é um Deus, aleluia, que está, irmão, fraquinho, barbudo, como alguém pensa, que ele é barbudo com muleta e fraquinho. Não, o nosso Deus é poderoso, adotado de poder. Ninguém pode resistir a ele. Glória a Deus. Não só isso. Terceiro, ele nos livrará da sua mão, ó rei. Ele sabia que apenas poder, apenas o Deus ter poder, não daria conta do recado. Por quê? Nabucodonosor tinha um poder e usava o poder para matar eles. Ele queria usar o seu poder para matar eles, a sua autoridade, o seu poder para matar ele. Mas só que ele sabia que o nosso Deus, aleluia, é onipotente. O Deus que ele servia dirigia pelo amor infinito e mudaria a história deles. Porque meu Deus tem poder, e ele me ama tanto que pode mudar a minha história. Oh glória a Deus, aleluia. Ei Jesus, ele te ama tanto e ele pode mudar a tua história. Quem crê nisso aqui, irmão? Aleluia. Ele disse: o Deus a quem nós servimos continuamente, ele pode nos salvar. Só que eles vão dizer: mas ainda que ele não nos livrar. E aqui eu encerro. Ainda que ele não nos livrar, eles confiaram a sua vida no Deus soberano, que operava e que agisse ao favor deles. Só que existe algo chamado fé comercial.
O que é fé comercial? Que obedecemos a Deus se Ele nos recompensar, se Ele fizer alguma coisa por nós. Isso trata-se do quê? Quem adora a Deus se Ele só me abençoar? Isso é uma filosofia de Satanás. Porque Satanás é que fez isso para Jesus. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Isso é filosofia do diabo. Mas eles sabiam que o Senhor tem o direito e a sabedoria de agir de maneira que Ele acha melhor. Oh glória! É por isso que ele diz: o Deus a quem nós servamos pode nos salvar, e eu tenho fé que Ele vai nos salvar. Mas se Ele não salvar, olha, rei Nabucodonosor, o meu Deus, Ele tem poder e sabedoria para fazer o que Ele acha melhor. Você está entendendo isso? Porque o que isso quer dizer, pastor? É que muitas vezes Deus não vai agir da maneira que você quer, filho. Deus não vai agir da maneira que você acha. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele está no controle de todas as coisas. O que eu tenho que fazer? Confiar. Porque eu tenho que confiar, pastor. Se eu confiei a minha vida no Senhor, eu tenho que confiar o que está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança que vocês desejam. Eles confiaram, Ele pode, mas se Ele não livrar, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, eu vou glorificar o meu Deus. Talvez algumas coisas não saiu do jeito que você queria, talvez algumas coisas não foi da maneira que tu queria, mas Deus te trouxe aqui para dizer: você está me adorando apenas pelo que eu faço, ou você está me adorando pelo que eu sou? Eu sou amoroso, eu sou bondoso, eu te guio, eu te levo para o caminho de águas tranquilas. Não deu certo agora, mas Ele é capaz de fazer muito mais aquilo que nós pensamos ou pedimos. Porque se você olhar para frente, nós vamos ver que eles foram parar dentro da fornalha, e Deus não impediu eles de ir para dentro da fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Oh glória! Porque no final a Bíblia diz que eles entraram amarrados, eles entraram atados, com glória. Mas a Bíblia diz que o fogo não tocou neles. Ah meu Deus, eles saíram sem um arranhão. Oh glória! Talvez tu está dizendo: eu vou sair dessa machucado, eu vou sair dessa ferido, e Deus está dizendo: não, você vai sair glorificando, exaltando o meu nome. Glória! Sem nenhum arranhão. Sabe para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o rei vai ver, o rei vai enxergar. Lembra que eu falei? A oportunidade, toda vez que nós somos tentados a negar o nome de Jesus, é a oportunidade de nós testemunhar dele. Oh glória! O testemunho daqueles homens foi tão forte que Nabucodonosor teve que reconhecer. Nabucodonosor teve que reconhecer. Tanto que no capítulo 4 de Daniel, o versículo de número 35, e aí a gente já termina aqui. Se tu não der glória, joga água na tua chapinha. Põe aí, Camila, para nós. O capítulo 4, o versículo de número 35, ele disse: comparado a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu, e entre os habitantes da terra ninguém pode deter esse Deus de Daniel, nem dizer por que faz essas coisas. Oh glória! Ele reconhece que o nosso Deus, ninguém pode deter ele, que ele faz como quer, que ele manda no céu, que ele manda na terra, que ele manda no inferno. O nosso Deus faz o que quer, da maneira que quer, e o nome dele no final é glorificado. Glória!
Aleluia. Talvez você tenha abandonado a Deus porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: ei, eu faço da maneira que eu quero. Glória, continue. Busque a Deus. Se entregue a Ele. O diabo quer tragar a tua vida, mas Deus é Deus de livramento. Nesta noite Ele é Deus de livramento. Nessa noite Ele está dizendo: eu